de ensino bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus inicia hoje mais uma série de estudos bíblicos à distância. No mês de maio, a nossa igreja celebra o mês da família. E é por essa razão que hoje e nos próximos 4 domingos deste mês de maio, nós vamos trazer estudos a respeito de famílias da Bíblia. É necessário que nós iniciemos com uma palavra de advertência. Quando nós falamos em estudar famílias da Bíblia, talvez alguém tenha a expectativa de encontrar famílias perfeitas, ajustadas, organizadas e tementes a Deus. Eu sinto muito ter que decepcioná-los, mas nem na Bíblia nós encontramos famílias absolutamente perfeitas. O que nós temos são famílias compostas por seres humanos imperfeitos, tentando viver de modo digno dentro das suas limitações e falhas. Isso não significa que nós não tenhamos bons exemplos de família. Certamente há na Bíblia famílias melhores do que outras, assim como acontece na nossa sociedade atual. Há famílias que, apesar de suas crises, buscaram a Deus e venceram. Infelizmente, há outras famílias que se deixaram naufragar quando a tempestade chegou. A grande diferença entre estas foi a perseverança e a fé no Senhor posta em prática. Nós temos, portanto, famílias com acertos e erros na caminhada, reflexos da sua postura diante de Deus. O pastor e psicólogo Jorge Maldonado escreve que há uma grande variedade de famílias na Bíblia, assim como na sociedade atual. Existem famílias pequenas e grandes, famílias completas e incompletas, intactas e reconstituídas, com homens ou mulheres como cabeça, famílias unigeracionais ou multigeracionais, famílias tementes a Deus e pagãs, famílias monogâmicas e poligâmicas, famílias saudáveis e enfermas. Para ele, Deus incluiu em sua palavra tamanha variedade de famílias por 2 razões. Primeiro, porque a raça humana é assim. Segundo, para nos mostrar e documentar que, se Deus trabalhou nessas famílias e atuou na história por meio delas, então Ele pode atuar também em nossas famílias e através delas. Hoje eu gostaria de iniciar esta série de estudos falando a respeito de um pai de fé. Na verdade, ele é mais conhecido em nosso meio como o pai da fé. Já dá para perceber que nós estamos falando de Abraão, o grande patriarca hebreu. Mas nós vamos buscar na história de Abraão, narrada no livro de Gênesis e comentada em vários outros livros da Bíblia, alguns momentos em que ele aparece como pai humano, influenciando seus filhos a igualmente seguirem uma carreira de fé. O nome dele originalmente era Abrão, cujo significado é pai elevado. Mais tarde, ele teve o seu nome mudado por Deus para Abraão, que significa pai de uma multidão. Mas antes de ser pai de uma multidão, conforme a promessa do Senhor, ele foi pai de filhos. Em sua caminhada como pai, ele teve acertos e erros, como qualquer pai nesse mundo. Podemos dizer muito mais acertos do que erros, no caso de Abraão. Os seus exemplos para nós, como pais atuais, são resultado do seu compromisso e a sua relação muito especial com Deus.
A família de Abrão, como ele era chamado inicialmente, começou a ser mencionada no final do capítulo 11 de Gênesis. Ele era descendente de uma família semita. Sem foi o filho de Noé, aquele que protegeu a nudez do seu pai. Por isso ele recebeu de Noé uma bênção especial junto com o seu irmão Jafé. Enquanto isso, Cã, o outro filho, foi amaldiçoado por Noé por ter caçoado da nudez do seu pai. Para quem quiser conferir, dê uma olhada no capítulo 9, dos versos 20 a 27 de Gênesis. Éber foi um ilustre descendente de Sem. Ele é mencionado em Gênesis capítulo 11, de 14 a 16. A partir de Éber, os seus descendentes, os semitas, passaram também a ser chamados de hebreus. Eles se estabeleceram ali pela região da Mesopotâmia, lá entre os rios Tigre e Eufrates. Os povos que habitavam aquela região eram povos idólatras, pois, mesmo após a tragédia do dilúvio, os descendentes de Noé, muitos deles abandonaram o Senhor. A família de Tera, que era o pai de Abraão, era uma família nômade. Eles moravam em Ur, mas resolveram se mudar. E seguindo o seu projeto de vida nômade, eles pensaram em viver entre os cananeus, mas acabaram, no meio da viagem, se estabelecendo em Harã, que ainda era na Mesopotâmia, mas um pouco mais ao norte daquela região. É exatamente aí que começa na Bíblia a história de Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, o Senhor lhe aparece e pede que ele deixe a sua terra e vá para um lugar que não foi especificado, mas que lhe seria indicado oportunamente. Além disso, Deus lhe fez promessas. A primeira delas: eu farei de você uma grande nação. A segunda: eu o abençoarei e engrandecerei o seu nome. E a terceira: por seu intermédio, todas as famílias da terra serão abençoadas. Estas três bênçãos dependiam de uma coisa: Abraão precisava gerar filhos. Para originar uma grande nação, ele precisava de filhos. Para ter um nome respeitado, embora isso não fosse uma condição única, mas era importante no seu tempo, era preciso ter filhos. E para abençoar todas as famílias da terra, era preciso ter uma descendência que continuasse a temer o Senhor e proclamar o seu nome. Então Abraão recebeu as promessas de Deus e creu. E isso fez toda a diferença. Ele não apenas creu, mas resolveu obedecer ao Senhor de todo o coração. A essa altura, Abraão já havia se casado com Sarai, que era sua meia-irmã. Ela era filha do seu pai, mas não de sua mãe. Eles não tinham filhos ainda. Então, Abraão resolveu sair da Mesopotâmia, de acordo com a ordem de Deus, e levou consigo a sua mulher e o seu sobrinho Ló, que era filho do seu irmão Harã, que já havia falecido, e todos juntos foram então morar na terra de Canaã. A partir desse momento, nós podemos perceber que Abraão exerceu um cuidado paternal sobre o seu sobrinho Ló. Ele não apenas o levou consigo, mas ele o tornou seu sócio nos negócios. No capítulo 13, versículo 5, nós lemos assim, que Ló
que ia com Abrão também tinha rebanhos, gado e tendas. Ou seja, ele também tinha se tornado um homem rico. Os dois, tanto Abrão como Ló, haviam enriquecido e eles cuidavam do mesmo tipo de negócio. Pois bem, então aconteceu uma situação que precipitou a separação entre a família de Abrão e a família de Ló. Não havia mais espaço naquele lugar para os rebanhos de ambos. Observe que Abrão teve o cuidado de oferecer a primeira opção a Ló, a fim de que ele escolhesse o que queria fazer. Porque como o espaço era pequeno para os dois, eles tinham que se separar. Aí Abrão disse para Ló, o que nós lemos aqui no capítulo 13, versos 8 e 9 do livro de Gênesis. Não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló exerceu a preferência e fez a escolha. Escolheu ir habitar nas campinas verdejantes do Rio Jordão. E para lá levou a sua família e os seus rebanhos. A essa altura, nós podemos dizer então que Ló já era um homem feito, um homem maduro, casado, com 2 filhas, e já muito capaz de assumir sozinho as responsabilidades pela sua família. Nós temos aqui um exemplo bonito. Abraão cuidou do seu sobrinho até perceber que ele já tinha condições de se emancipar. Um pai de verdade sabe quando o cordão umbilical deve ser cortado. Nós não sabemos, mas quem sabe pode ter passado pela cabeça de Abrão que as promessas do Senhor se cumpririam por meio de Ló, já que ele não tinha filhos. Ló não era filho de Abrão, mas era seu dependente. Mesmo assim, Abrão soube agir com sabedoria, no momento certo. Ele soube largar as cordas e deixar o seu sobrinho ir viver a sua vida responsável. Ele havia instruído Ló e ensinado lições preciosas para a vida do seu sobrinho. Na próxima parte do nosso estudo, nós vamos verificar que Abraão ainda foi capaz de fazer um pouco mais pelo seu sobrinho Ló. O cuidado de Abrão para com Ló não ficou apenas na questão material. Abrão ensinou o seu sobrinho a temer o Senhor. Ló também foi um homem com algumas falhas na sua vida, mas nós sabemos que ele era um homem temente a Deus. Séculos mais tarde, nós podemos ler o testemunho que o apóstolo Pedro deu a respeito dele. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versos 6 e 7, nós lemos o seguinte: E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Ló morava no meio de um povo ímpio, mas ele não aderia ao modo de vida daquelas pessoas. Pelo contrário, ele as condenava. A sua atitude era de quem conhecia o Senhor e procurava fazer a sua vontade. De quem mais Ló poderia ter aprendido a temer ao Senhor e ser um homem justo e íntegro, a não ser do seu tio Abraão? A separação física dos nossos queridos não nos impede de continuar a amá-los
e a cuidar deles de alguma maneira. Abraão se separou fisicamente do seu sobrinho Ló, mas não se separou emocionalmente. Ele ficou sabendo que Ló e a sua família haviam sido raptados e levados como escravos de guerra. Quando ele soube disso, ele reuniu um grupo de homens, de soldados, de guerreiros, para resgatá-los. Essa bela história está descrita aqui no capítulo 14 do livro de Gênesis. Abrão havia deixado o seu sobrinho partir, mas ele não o abandonou no momento da desgraça. Ele simplesmente podia ter dito assim: bom, você não quis ir embora, agora dê seu jeito. Mas, pelo contrário, a palavra de Deus afirma que Abraão trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho Ló, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Isso está no versículo 16 do capítulo 14 de Gênesis. Meus amados irmãos, homens de Deus, quando os nossos filhos são emancipados, seja pelo casamento, seja por se tornarem adultos e já se responsabilizarem pela sua própria vida, pela sua própria conduta, eles não deixam de ser nossos filhos. Eventualmente, eles ainda podem precisar da nossa ajuda. Nós não devemos interferir nas vidas deles para tentar controlá-los e mantê-los ainda sob a nossa tutela. Mas jamais devemos deixar de amá-los e socorrê-los em um momento de necessidade. E, acima de tudo, devemos pedir constantemente sabedoria de Deus para saber agir de forma correta e no momento oportuno. Abraão soube deixar o seu sobrinho partir, mas nunca o abandonou. Que ele seja exemplo para nós. O último episódio que envolve Abraão e Ló está nos capítulos 18 e 19 do livro de Gênesis. O Senhor veio a Abraão e anunciou que iria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra e ainda outras cidades próximas dali. Abraão sabia que Ló estava vivendo em Sodoma, e ele se preocupou com isso, em saber, até saber que o estilo de vida daquelas pessoas desagradava a Deus. Por isso, ele começou a interceder e a insistir com o Senhor a respeito daquele assunto. A intercessão de Abraão foi insistente, e isso comprova tanto a sua fé em Deus, quanto o seu amor pelos seus parentes. Ele começou perguntando se Deus iria punir o justo juntamente com o ímpio. E o Senhor respondeu para ele que jamais faria isso. Abraão queria livrar aquelas cidades por amor do seu sobrinho Ló. Mas ao final ele percebeu que isso não seria possível, porque não havia mais ninguém temente a Deus ali, a não ser Ló, e como ficou provado no final, ele e as suas duas filhas. Por fim, aquelas cidades acabaram mesmo sendo destruídas por causa da sua impiedade. Porém, Ló e a sua família foram poupados. O que nos comove é ler nessa história, que é bastante conhecida, que a própria mulher de Ló estava tão envolvida com aquelas pessoas, com o estilo de vida daquelas pessoas, que ela acabou perecendo juntamente com aquele povo. Mas o que nos chama a atenção de fato é o exemplo e a lição maravilhosa que Abraão nos deixou. Ele estava longe, mas não deixava de interceder por seus familiares. Um pai que teme a Deus jamais deixa de orar pelos seus filhos e pela sua família de modo geral, mesmo estando distante, mesmo não podendo pessoalmente assisti-la e orientá-la. Abraão intercedeu, e o Senhor livrou Ló e sua família da destruição.
Da mesma forma, Deus deseja também salvar a nossa família. Ele deseja o melhor para os nossos filhos e a nossa descendência. Meus queridos homens de Deus, nunca deixemos de orar por nossa família. Nós temos a responsabilidade e o privilégio de poder recorrer a Deus a qualquer momento em intercessão pelos nossos queridos. Mas chegou então o momento de Abraão começar a experimentar as alegrias de ser um pai de verdade. O livro de Gênesis nos informa que ele foi pai de 8 filhos ao todo. 1 com Agar, 1 com Sara e 6 com Quétura, após a morte de Sara. Nós vemos na narrativa de Gênesis a continuidade da atuação poderosa de Deus na vida de Abraão e o cumprimento de suas promessas de abençoá-lo, torná-lo famoso e dar-lhe uma descendência numerosa. Abraão e Sara já estavam morando em Canaã há 10 anos. Então, a esposa de Abraão começou a ficar impaciente. Como é que Abraão seria pai de uma grande nação se eles não tinham filhos? Já estavam ficando velhos, né? A impaciência começou a gerar ideias estranhas na cabeça dela. Já que ela era estéril, ela resolveu oferecer a sua escrava egípcia para dar um filho para Abraão. A história está no capítulo 16, a gente vai voltar um pouquinho aqui. No capítulo 16 de Gênesis, e a gente vai observar o seguinte, que o grande problema é que a impaciência dos homens muitas vezes é contrária à vontade de Deus. Em vez de confiar na promessa, Sara e Abraão resolveram dar um jeitinho naquela situação. E esse jeitinho não podia ter sido mais desajeitado. 2 dos momentos mais estranhos na vida de Abraão, embora ele seja conhecido como o pai da fé, foram justamente os momentos em que ele não confiou que o Senhor era suficiente para protegê-lo ou para cumprir as promessas que lhe havia feito. Nas 2 vezes em que ele escondeu que Sara era sua esposa, ele fez isso por medo de ser morto, por causa da sua mulher, porque ela era muito bonita, né, segundo a descrição do Gênesis. E nesse episódio aqui da escrava Agar, ele simplesmente quis resolver uma situação que não era da sua competência. Essa sua decisão de ouvir o pedido de Sara trouxe mais complicações para a sua vida do que soluções. Agar era, como já disse, uma escrava egípcia. Os egípcios eram descendentes de Misraim, que era filho de Cã, exatamente aquele filho amaldiçoado de Noé. Então, o filho mais velho de Abraão foi Ismael, que era descendente de uma cananita. O filho mais velho era aquele que herdava os bens do pai e também a linhagem da família. Se o plano deles desse certo, Ismael seria o herdeiro e o continuador das bênçãos de Deus na vida daquela família. Mas Agar não era esposa, ela era uma escrava. Para um estudo melhor e bem interessante sobre esse assunto, procure durante a semana ler e meditar um pouco sobre Gálatas, capítulo 4, versos 22 a 31. O problema todo é que aquele plano não podia dar certo. Logo que ficou grávida, Agar começou a desprezar Sara, pelos motivos óbvios. Então Sara ficou zangada e foi tomar providências, né, com Abraão, foi cobrar dele. O mais curioso é que ela jogou toda a responsabilidade para cima dele. Observem aqui capítulo 16, versículo 5, como ela diz:
Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Sara percebeu a tremenda bobagem que tinha feito. E naquela hora ela se arrependeu, só que já era tarde. Ela começou a maltratar Agar. E Agar então fugiu para o deserto. O Senhor encontrou Agar no deserto e mandou que ela voltasse e se sujeitasse à sua senhora, porque ele também tinha planos para o seu filho. Quando o menino nasceu, Abraão lhe deu o nome de Ismael, que significa Deus ouve. Apesar do tratamento cruel dado por Sara a Agar, Abraão amou o seu filho e cuidou dele até a adolescência. Mas a partir desse momento, aquele filho já estava com seu destino traçado. Ele não seria o herdeiro de Abraão. Na próxima parte do nosso estudo, nós vamos ver a razão. Abraão e Sara ainda tiveram que esperar mais 15 anos. 15 anos se passaram e aí Sara finalmente engravidou. A história do nascimento de Isaac é bastante conhecida. Já haviam se passado então 25 anos desde que o Senhor havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Abraão já estava com quase 100 anos, Sara beirando os 90, e o texto aqui do capítulo 18, verso 11, afirma que ela já havia até passado pela menopausa. Mas ainda assim, o Senhor cumpriu a sua promessa e Isaac nasceu. Esse era o filho da promessa, conforme Paulo escreve aos Gálatas. No capítulo 21 de Gênesis, nós lemos o seguinte: o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Deus cumpriu a sua promessa para com Abraão e Sara. Mas Abraão também não tardou em obedecer a ordem do Senhor em relação à circuncisão do seu filho. A circuncisão, ao 8º dia, era um sinal da aliança do Senhor com Abraão e a sua descendência. Quem quiser conferir depois, Gênesis capítulo 17, versos 9 a 14. Mais uma vez, nós vemos em Abraão o exemplo de um pai cuidadoso e pronto a obedecer ao Senhor. Com esse ato, ele dedicou seu filho ao Senhor e confiou que nesse filho seriam cumpridas todas as promessas que o Senhor tinha feito para ele. Nas igrejas batistas, nós temos o costume de levar os recém-nascidos ao templo para serem dedicados ao Senhor. Nós não os batizamos, porque a palavra de Deus nos diz que o batismo deve ser realizado somente por meio de profissão de fé. E um bebê ainda não tem condições de professar a sua fé. Mas esse ato de fé, de pais que levam Deus a sério, é a indicação de que eles vão criar aquela criança nos caminhos do Senhor, que vão ensinar a ela as verdades de Deus. Porém, esse é apenas um primeiro passo. Assim como uma criança aprende a andar, a falar, a comer sozinha,
nós devemos ensiná-la a caminhar com Deus. E nesse ponto, Abraão nos deixou um exemplo. No verso 8, nós lemos que quando Isaac foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. A essa altura, Isaac devia ter por volta de 2 ou 3 anos. A alegria de Abraão era porque Isaac havia então sobrevivido aos tempos de bebê. A mortalidade infantil, né, era comum naquela época ainda. E agora Isaac iria crescer à sombra da companhia e da instrução do seu pai. Mas nesse tempo houve um novo problema entre Sara e Agar, a sua escrava egípcia. Quando Sara olhou para Ismael, que a essa altura já devia estar com seus 13 para 14 anos, ela se incomodou profundamente e ela percebeu que a companhia do irmão mais velho poderia trazer problemas para Isaac. Sara então chamou Abraão e exigiu que ele o mandasse embora juntamente com a sua mãe. Da primeira vez, a atitude de Abraão foi quase que indiferente. Porém, dessa vez, o seu sentimento para com o seu filho adolescente era o de um pai protetor e cuidadoso. O verso 11 diz que ele ficou aflito por causa do seu filho Ismael. Mais uma vez ele buscou a orientação de Deus, ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe prometeu que Ismael não morreria. Pelo contrário, ele também seria pai de uma multidão. Só que a principal prova pela qual Abraão passou em relação à paternidade ainda estava por vir. Vamos abrir aí no capítulo 22, versos 1 e 2, e vamos fazer a leitura. Diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Nós não vamos trabalhar esse texto do ponto de vista de Deus e das razões de Deus para fazer esse pedido. Vamos ficar apenas com essa afirmação do texto, de que Deus deu uma prova a Abraão. E o mais espantoso nessa prova é que Abraão não apenas foi aprovado, mas ele tirou nota 10 com louvor. Nós vamos tentar observar a atitude de Abraão e a maneira como ele tratou esse episódio. O texto, então, nos diz assim, que Deus pôs Abraão à prova. A razão é que Abraão continuava buscando Deus e procurando fazer a sua vontade. Não é à toa que ele foi chamado de o pai da fé. No capítulo 15, verso 6, nós lemos que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Paulo, quando escreveu aos Romanos, afirmou que Abraão foi justificado pela fé. As suas atitudes e ações eram baseadas no seu relacionamento íntimo com Deus. Em Hebreus 11:19, nós lemos que Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. O texto não declara quais foram as reações de Abraão ao receber a ordem de Deus para sacrificar o seu filho como holocausto, que era uma oferta que devia ser completamente queimada. Ele podia ter intercedido pelo seu filho, assim como fizera em relação a Ló e a sua família. Quem sabe ele podia ter argumentado que talvez ele estivesse entendendo errado a ordem do Senhor. Mas o texto não fala nada disso. Diz somente que na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho.
rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. É bom lembrar que depois que Ismael e a sua mãe foram mandados embora, Isaque era o único filho que restava a Abraão. Certamente ele foi um filho amado, educado e protegido pelos seus pais. Ainda assim, Abraão obedeceu à ordem de Deus. Jamais nós podemos dizer que Abraão não amava o seu filho. Porém, ele não hesitou em oferecer aquilo que ele tinha de melhor para o seu Deus. Com isso, ele nos ensina que nós não apenas devemos e podemos oferecer a Deus mais do que as sobras do nosso tempo, do nosso talento, das nossas forças, dos nossos bens e da nossa influência. Como somos inspirados quando lemos, por exemplo, que Davi se recusou a oferecer ao Senhor um sacrifício que não lhe custasse nada. Igualmente nós somos inspirados vendo uma mulher pecadora, arrependida, aos pés de Jesus, derramando um perfume que custava o salário de um ano de um trabalhador. Homens de Deus, pais e futuros pais que me ouvem, ofereçamos a Deus aquilo que temos de melhor, pois Ele sempre cumpre as suas promessas para conosco. Essa atitude vai ensinar os seus filhos e os seus netos a também oferecerem o melhor que têm ao Senhor. O resultado dessa atitude de Abraão foi que as promessas condicionais de Deus, no capítulo 12 e no capítulo 15 de Gênesis, se tornaram incondicionais depois dessa grande demonstração de fé. Deus sabia que Abraão era fiel e continuaria sendo fiel. Por isso ele disse, aqui no capítulo 22, versos 16 até 18, ele diz assim: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará a posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Após essa incrível demonstração de fé, Abraão ainda acrescentou uma notável atitude para com seu filho. É o que nós vamos ver na próxima parte do nosso estudo. Bom, Isaque cresceu, tornou-se adulto, mas ainda não havia se casado. Depois que a sua mulher Sara morreu, Abraão se preocupou com a possibilidade de que Isaque encontrasse uma esposa no meio daquelas mulheres de Canaã. A essa altura, Abraão era muito rico e Isaque era o seu herdeiro. O seu receio agora era que Isaque se casasse com uma cananeia e fosse levado a abandonar a devoção ao Senhor. Então Abraão chamou um empregado de sua confiança e o mandou ir até a Mesopotâmia, a terra dos seus pais, para buscar uma esposa para o seu filho. Embora em nossos dias o casamento dos nossos filhos tenha uma dinâmica bem diferente dos tempos de Abraão, ainda assim nós podemos aprender lições preciosas na atitude sábia desse homem de Deus. A preocupação maior de Abraão era que o seu filho não abandonasse os caminhos do Senhor. Ele sabia que um casamento errado poderia trazer essa possibilidade não apenas na vida do seu filho, mas também comprometesse as gerações que surgiriam dos seus descendentes. Ele havia criado Isaque por 40 anos, aprendendo a ter fé em Deus.
A biografia de Isaac, narrada no livro de Gênesis, nos mostra que Abraão foi bem sucedido nesse aspecto. Isaac manteve a fé em Deus. As suas atitudes e ações posteriores demonstram que ele era um homem justo, honrado e temente a Deus. Outra atitude elogiável de Abraão nesse episódio foi que ele não enviou um empregado qualquer para buscar uma esposa para o seu filho. Eliezer de Damasco era o servo mais importante da casa de Abraão. Ele era tão importante que ele seria o herdeiro de Abraão caso Isaac não tivesse nascido. Você pode conferir aí em Gênesis capítulo 15, verso 2. Mas além disso, Eliezer também era um servo do Senhor. Durante toda a sua jornada, ele recorreu a Deus em oração para receber a orientação de Deus. A sua oração no capítulo 24, versículo 12, foi assim: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Abraão desejava o melhor para o seu filho. As suas orações e ações demonstram que ele era um pai amoroso, cuidadoso e, acima de tudo, desejoso de que seu filho amasse a Deus de todo o coração, assim como ele mesmo. Abraão também não queria que Isaac voltasse para a Mesopotâmia. É o que lemos aqui no capítulo 24, a partir do verso 6, quando ele diz assim para Eliezer: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor Deus do céu me tirou da casa de meu pai, da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Embora a Mesopotâmia fosse a terra dos seus parentes, Abraão sabia que o povo de lá também era idólatra. Ele creu que Deus manteria a sua promessa de entregar toda a terra de Canaã aos seus descendentes. Deus abençoou mais uma vez a fé de Abraão e providenciou uma esposa para o seu filho na família dos seus antepassados. Um servo de Deus como Abraão não se preocupa apenas com a sua descendência imediata. A promessa do Senhor era para todas as gerações posteriores. E Abraão fez parte dessa bênção. Seu exemplo de fé e o seu cuidado para com toda a sua família fez dele um exemplo para pais de todos os tempos. Depois da morte de Sara, Abraão casou-se de novo com uma mulher chamada Quétura. O primeiro livro das Crônicas designa Quétura como uma concubina. Isso significa que o seu status na família era inferior ao de Sara. Podemos dizer que era semelhante ao de Agar, a egípcia. Abraão e Quétura tiveram 6 filhos homens, mas Abraão teve um cuidado especial. Ele deixou toda a sua herança para Isaac, mas antes de morrer, ele deu presentes valiosos para os seus outros filhos e os mandou para longe. O texto diz: os mandou para a terra do Oriente. Ele não queria que houvesse problemas de relacionamento entre os seus descendentes. Mais uma vez aqui, Abraão se mostra um pai cuidadoso, ao procurar evitar contendas entre os seus filhos e, ao mesmo tempo, sem deixar de cuidar do futuro de cada um deles. Então, Abraão morreu. O texto de Gênesis nos conta que Isaac e Ismael, seus filhos, o sepultaram na caverna de Macpela, que Abraão havia comprado dos cananeus, e onde ele havia sepultado Sara. Em vida, Abraão amou seus filhos, cuidou deles, educou-os, sustentou-os, procurou desenvolver neles a fé em Deus. E na sua morte,
os seus filhos também demonstraram amor para com seu pai, tendo cuidado de sepultá-lo na mesma sepultura de Sara e também de prantear por ele. Quando Abraão morreu, todos os seus filhos já eram adultos e tinham a sua própria família. Isso nos ensina que Abraão não superprotegeu seus filhos, mas ele os ensinou a lidar com as questões difíceis da vida. Os filhos só podem crescer se forem bem orientados a passar por dificuldades na vida e aprenderem a se defender. Criar filhos fortes e independentes deve ser o propósito de todo pai consciente. Ao continuar a leitura da Bíblia, nós encontramos alguns testemunhos muito especiais sobre Abraão. Durante toda a sua formação, o povo israelita é lembrado de que todos eles eram descendência de Abraão. Por exemplo, no Salmo 105, versos 41 e 42, nós lemos: O Senhor fendeu a rocha, e dela brotaram águas, que correram como um rio pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Deus continuava lembrando das promessas feitas a Abraão muito depois da sua morte, embora os israelitas muitas vezes se esquecessem delas. Em Isaías, Abraão é chamado de amigo de Deus. Quantos de nós poderíamos ser chamados assim? Ser amigo é ter intimidade, é provar do aconchego, é ter liberdade para dialogar. O mais importante é que o reconhecimento dessa amizade partiu do próprio Deus. Isaías 41:8 diz assim: Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. João, o evangelista, assegura que a fé de Abraão era tão grande que ele anteviu o ministério do Messias como um dos seus descendentes. Em João 8,56 nós lemos: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. São palavras de Jesus. Estevão, no seu sermão antes da sua morte, testemunhou essa fé inabalável de Abraão. Em Atos capítulo 7, verso 5, nós lemos: Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. Paulo, quando escreveu aos Romanos, disse que Abraão é pai de todos nós. Romanos 4, verso 16. Ele é ascendente dos judeus segundo a carne, mas segundo a promessa, todos os que chegam a Deus pela fé são descendentes de Abraão. Ele é mais do que um exemplo, ele é o protótipo de todos aqueles que creem, daqueles que têm fé em Deus. E quando escreveu aos Gálatas, Paulo demonstrou que Jesus, o Filho de Deus, descendente de Abraão, é o Messias prometido. Sendo assim, as promessas de Deus a Abraão chegam até nós por meio de Jesus. Gálatas 3,16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Eu quero concluir esse estudo observando o resultado do trabalho de Abraão como pai, especialmente na vida do seu filho Isaque. O verso 11 do capítulo 25 diz o seguinte: Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer-lahai-roi. Mesmo após a morte de Abraão, a bênção do Senhor continuou seguindo Isaque. Isso só foi possível porque Isaque aprendeu com seu pai a temer ao Senhor
e a obedecer às suas ordens. Abraão deixou como herança para Isaque muito mais do que ouro, prata e bens materiais. Ele deixou o temor do Senhor como herança para Isaque. E uma palavra final, especial para os pais. Talvez, às vezes, você se sinta desencorajado e até desesperançoso ao ver como as influências deste mundo assediam os seus filhos. Talvez até você sinta que não se enquadra no modelo de paternidade ideal conforme a palavra de Deus. O nosso desejo é que você tome Abraão como exemplo. Ele não desanimou diante dos erros que cometeu, por ter deixado, em algumas poucas vezes, de buscar a orientação do Senhor. Em vez disso, ele perseverou e recebeu todas as bênçãos que Deus lhe havia prometido, inclusive a bênção de ter uma descendência abençoada. Deus também tem promessas para mim e para você, como pais. Se nós deixarmos que o Senhor edifique a nossa casa, conforme o modelo do Salmo 127, também receberemos as bênçãos contidas no mesmo Salmo. Que a graça do Senhor esteja com você, enquanto você orienta e educa os seus filhos debaixo da direção do Senhor. Que tenhamos todos um excelente domingo.